Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Boa noite, Juliana. Boa noite, Cláudia, Deivila, Flavim. Boa noite, gente. Já nossa convidada está entrando, Juliana Barros, para a gente falar sobre emagrecimento. Acredito que um assunto que é de muito interesse, né, nesse momento. Tudo que a gente está vivendo em casa, talvez se alimentando aí de forma errada, talvez cometendo alguns excessos. Vamos aqui ver a nossa querida Nutri. Tá entrando. Boa noite. Tudo bom, Deixa eu Ju? posicionar aqui só um instante. Eita! Peraí, falha técnica, Luiz, só um instante. Tranquilo, quem sabe faz ao vivo, O pé não né? tá bom hoje. É isso aí. Eu acho que você tá com um probleminha de conexão. Boa noite, Anne. Boa noite, João. Só mais uns instantes. Acho que ela saiu aqui. Deve estar com problema de conexão. Fala, Du, filhão. Bem-vindo. Agora sim. Tião, tamo junto, Seba. Mais uma. Vamos lá, chama todo mundo. Pronto. Tudo bom, Ju Barros? Boa Tudo noite. jóia, tudo jóia. Vamos aqui Primeiramente, te agradecer, falar que para mim é uma honra ter uma profissional do seu gabarito aqui no meu projeto, na Obrigada. Health Repair. Você que a gente acompanha aqui, está fazendo um grande sucesso aqui na cidade. Amém. É uma Nutri bem famosa aqui em Fortaleza, além de ser uma digital influencer também, né, Ju? Eu acompanho, vejo que você coloca muita receita, muita dica, muita coisa legal, né? Isso. Tá. Ju, vamos começar o nosso papo. A gente definiu esse tema do emagrecimento, né? Agora, antes de entrar propriamente no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho da Juliana, das suas formações, porque eu sei que não é só nutrição, eu sei que você tem aí várias formações, você procura integrar aí outras frentes, isso é muito bacana, né? Quando a gente fala de saúde, está tudo interligado no corpo humano. Queria que você falasse um pouquinho disso e falasse um pouquinho da tua experiência hoje, como é que você está. Pronto, vamos lá. Para quem já não me conhece, eu sou Juliana Barros, eu sou nutricionista, sou também fisioterapeuta e terapeuta. Então, eu estou aí atuando na área de saúde. Esse ano já são 14 anos. Como nutricionista, 7 anos, o restante como físio, né? Terapeuta é algo mais recente, que a formação faz 3 anos. E eu comecei a entender que a nutrição, eu me apaixonei, né? Foi minha segunda formação. Eu já sendo físio, já atuando como fisioterapeuta na parte de estética, eu comecei a trabalhar na nutrição, a fazer a faculdade de fato, né? Porque eu vi a necessidade das pessoas de quererem cuidar da saúde, da alimentação, de emagrecer, até para linkar com os tratamentos que na época eu fazia. E tinha uma demanda muito pequena de bons profissionais no mercado. Então eu resolvi fazer, me encantei e aí entrei de cabeça na nutrição, de verdade. E hoje, na verdade, é o pilar principal. Eu resgatei a fisioterapia que estava parada, porque comecei a atuar com ozonioterapia. E sendo físio, né, eu posso atuar com todas as vias. Então, acabou que eu fui unindo realmente minhas formações, assim, foi até por acaso. Como Nutri, eu atuei única e exclusivamente como Nutri. Após físio, eu atuei mais ou menos uns 4 anos. E nos últimos 3 anos eu reativei meu conselho de fisioterapia por conta dos cursos que eu fui fazendo.
né? Eu fiz a pós-graduação já do Laí Ribeiro, estou fazendo agora medicina chinesa, já tenho formação em terapias quânticas também, tenho várias máquinas que eu trabalho o processo de limpeza do terreno biológico, desparasitação do corpo, limpeza de metais pesados. Então, realmente é um trabalho mais completo, trato pacientes de dentro para fora, de fora para dentro. Também olhando para esse lado emocional, né? Porque hoje as emoções tomam conta de nós, assim, o fator emocional é muito relevante devido ao estresse, devido a essas situações que a gente se depara na vida, como uma pandemia dessa, afeta o estresse, a ansiedade, as síndromes do pânico, né? Algumas pessoas com hiperatividades, até crianças com déficit de atenção. Então, assim, se a gente não tem esse olhar para o emocional, a gente não consegue, de fato, equilibrar o paciente, né? É verdade. E aí eu procuro... Pode falar. Não, pode tocar, pode falar. Tá legal. E aí eu procuro levar isso para tudo, até para o tema de hoje, né? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente não pode pensar só no fator estratégia isolada, o tipo de dieta para isso. Acho que tem que ser levado em consideração uma série de fatores. Que aí eu vou começar aqui pelo assunto exatamente falando de alimento, falando de alimentação. Se você quer emagrecer, acho que a premissa básica é você ouvir os sinais do seu corpo, você observar tudo que você come, se isso te faz bem ou te faz mal. Né? Você individualmente, que está aí em casa, quando a gente vai fazer uma live, as orientações são gerais, né? Não tem como individualizar, né? Isso a gente faz em consulta. Mas a gente tem que observar que cada alimento reage de uma forma em cada organismo. Não existe um alimento universalmente bom para todo mundo, tá? Assim como não existe alimento ruim para todo mundo, né? O alimento ele realmente pode ser seu remédio ou seu veneno. Isso vai depender de como está, né, o seu corpo naquele determinado momento. Por isso que eu costumo dizer que a gente não é intolerante a determinada coisa, a gente está intolerante. Uhum. E aí, ensinando vocês a observar. Vocês observam que quando comem, sente azia, estufamento, queimação, arrotos, gases, diarreia, ou até constipam muito. Acho que quase todas as pessoas passam por sintomas assim. E aí você tem que respeitar os sinais do corpo, porque quando você cronifica isso, você gera desbiose, né, que é inflamação no seu intestino, e aí você vai gerando o adoecimento. Então, quando a gente fala de emagrecer, a gente tem que pensar, primeiro, naquilo que não me faz bem, eu deixo de lado. E, em segundo plano, eu escolho a estratégia mais adequada. Né? Como profissional, no caso Nutri, é interessante, porque nós somos destinados a isso, a montar planos alimentares e cardápios. Mas a forma com que eu trabalho hoje, se eu vou escolher uma low carb, por exemplo, que é muito eficaz para ajudar no emagrecimento, porque uma vez que eu diminuo a quantidade de carboidrato, não é uma dieta hiperproteica, né? Que erroneamente muitas pessoas pensam que é comer proteína e folha, por exemplo, né? Essa dieta hiperproteica, ela acidifica o organismo e a acidificação pode gerar desbiose. Você pode até emagrecer, mas emagrece e fica doente. As unhas ficam fracas. Não tem nutriente, né? Isso, o cabelo cai, a unha fica fraca, você fica constipada. Né? Às vezes você começa a ter inflamações, né? Estoura espinhas na pele. Por quê? Porque muitas vezes o excesso de proteína aumenta o estado de putrefação. A proteína em excesso, principalmente carne vermelha, ela tem uma grande facilidade de fermentar. E o excesso de fermentação vai gerar uma putrefação, vai gerar uma permeabilidade no meu intestino, que normalmente o intestino íntegro, o intestino sã, ele é para estar assim, com todas as vilosidades assim, sem que haja, não no formato de peneira. Quando ele começa a abrir e formar uma peneira, que começa a penetrar essas macromoléculas, ou essas moléculas fermentativas em excesso, ou excesso de amônia proveniente de um excesso proteico que você consuma, vai atingindo essas paredes do intestino, vai começando a vazar, que a gente chama, vai inflamar e aí vai gerar o que a gente chama de desbiose, que é uma inflamação no intestino.
Essa inflamação no intestino pode te gerar uma série de problemas, né? A proliferação de fungos e bactérias, que dá tanto o fato de cândidas em mulheres, principalmente, né? Outras parasitoses e outras verminoses. Isso pode também entrar na corrente sanguínea e ir para outros órgãos. Então, aí você começa a observar que um simples estilo de dieta pode gerar um adoecimento, mesmo gerando um emagrecimento, né? Então, esse cuidado com a saúde, né, para mim, é sempre muito relevante. Pode Ju, falar. deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conhece várias dietas, sempre tem as da moda, tem as milagrosas, e o tema da nossa live é emagrecimento eficiente. Primeiro, te perguntar o que você efetivamente considera o emagrecimento eficiente. E segundo, te perguntar quais seriam essas dietas, quais seriam esses caminhos hoje que você consegue enxergar como sustentáveis. Pronto. Primeira coisa é você observar esses sinais do seu corpo, começar a observar o que é que te faz bem e o que é que te faz mal. Por exemplo, se você observa que você come feijão e sente muitas gases, vamos deixar o feijão de lado. Se você observa que toma leite, o leite não te faz mal, que não faz bem para quase ninguém, né? Não só pela lactose, né? Que a grande maioria das pessoas fala, eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante à lactose. Você não é, você está. Isso é tratável sim. A partir do momento que você restaura a barreira intestinal, você deixa ela mais resistente à agressão do açúcar do leite, que é a lactose, mas também tem a proteína do leite, que é a caseína, né? Que ela é uma molécula grande, então ela vaza e ela geralmente inflama o intestino. Então, laticínio, geralmente, nós seres humanos não estamos prontos para digerir com facilidade. Da mesma forma, o glúten, mas isso tem como ser avaliado individualmente. Então, é efetivo aquilo que te traz resultado, prevalecendo a saúde, né? É como eu falei, você não emagrecer a qualquer custo. Claro que uma dieta hiperproteica emagrece, porque o consumo de carboidrato que gera pico de insulina vai estar muito baixo. Se eu mantenho minha insulina baixa, eu vou ter menos fome, certo? Se a minha insulina fica baixa, a minha leptina, que é o hormônio da saciedade, se eleva com facilidade. Então, sem sombra de dúvidas, é uma estratégia que emagrece, tá? Mas que não traz saúde. Então, para mim, aquilo que é eficiente é aquilo que traz saúde, aquilo que traz emagrecimento, aquilo que traz equilíbrio emocional, né? Se eu não tenho um intestino íntegro, as minhas emoções não vão estar bem, porque é lá no meu intestino que eu produzo serotonina, que é o hormônio da alegria, da felicidade, do bem-estar. Serotonina é precursor de melatonina, para que eu tenha um sono restaurador, para que eu esteja bem, produzindo bem, concentrado, ávido para as atividades diárias. Então, quando eu sigo essa linha de raciocínio, eu consigo promover emagrecimento, saúde, qualidade de vida, ganho de massa magra, para quem quer emagrecer e praticar atividade física. Quando eu falo nisso, eu lembro, estou falando aqui com você, né, do seu produto que eu estou usando, né, que é o Night Repair, que ele tem algumas substâncias, tá, que tanto ajudam no controle, no equilíbrio emocional. Acho que ele tem ashwagandha na composição. Ashwagandha e rhodiola rósea. Rhodiola rósea. Então, ajuda muito também a segurar a onda também da fome. Claro que ele é, né, um anabólico, né? Principalmente se você usar à noite, mas não adianta eu tomar um suplemento maravilhoso, de uma boa composição, de uma boa produção, de uma fabricação idônea, de matéria-prima de confiança, se eu não tenho um sono bom, se eu durmo poucas horas, né? Se a minha serotonina não está sendo produzida porque o meu intestino está inflamado. Então, assim, é sempre importante eu olhar o todo, né? Costumo dizer que o paciente passa por mim, eu rastreio ele por completo, né? Vejo como é que é a rotina dele de trabalho, como é que anda a vida, o fator emocional, as refeições, preconizar comer mais comida de verdade, o mínimo de industrializado, porque nos industrializados você tem muitas substâncias tóxicas nas próprias embalagens, né? É o tal do descascar mais e desembalar menos, né? Isso, que é uma frase clássica aí de quem segue essa linha mais paleolítica. Eu sou totalmente a favor dela. Eu sou totalmente a favor de várias estratégias nutricionais. O low carb é uma delas. A dieta cetogênica é uma estratégia que eu costumo usar muito, que é quando eu baixo ainda mais o carboidrato.
Porém, para mim, né, como profissional, e a experiência me mostra que eu uso como uma fase de transição, porque o paciente, a restrição muito grande, né, dependendo do tipo de treino, por exemplo, ele não suporta, né, a nem fazer as atividades diárias, porque aumenta muito a irritabilidade, essa baixa muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente efetivo para a queima de gordura. Então, eu utilizo numa janela de 15 dias, aquele paciente que já vem fazendo um low carb, aí eu começo a fazer um jejum intermitente nele, depois eu entro numa cetogênica, provavelmente possa entrar com uma dieta anti-inflamatória, uma dieta mais vegetariana, onde eu tiro completamente a proteína animal, e eu equilibro esses carboidratos entre raízes e legumes, para que a carga glicêmica não seja tão alta e não afete o fator realmente emagrecimento, que é o que a gente está falando aqui, né? Mas levando sempre em consideração essa premissa básica. Hoje eu consigo avaliar, através de alguns métodos que eu utilizo, aparelhos da medicina chinesa, método de biorressonância ou radiestesia, detectar quais alimentos são mais compatíveis energeticamente com o seu corpo, que eu costumo dizer que eles são ressonantes, ressoam com você, quais são dissonantes, ou seja, que não te fazem bem, e a gente tira da sua rotina diária. Ai, Ju, isso é para sempre? Não, não é. É o momento inicial, onde você provavelmente está muito intoxicado, seja por agrotóxicos, solventes, por metais pesados, ou por algum tipo de parasitose. A gente não vive dentro de uma bolha, então a gente vai estar contaminado por algum fungo, por algum verme, por algum parasita, por algum vírus, né? E a maneira que esses micro-organismos se manifestam e se fortalecem dentro da gente é comendo aquilo que nos faz mal. Então, se eu não mato o bicho, né? O bicho que dá em gente, que eu costumo dizer, se eu não mato ele de fome, eu não consigo ter efetividade, eu não saio desse adoecimento. Por isso que, às vezes, essas infecções fúngicas e bacterianas são tão difíceis de ser combatidas, porque o fator alimentação é primordial. Imagina só um bebê na barriga da mãe. Ele leva 9 meses para se desenvolver. Os órgãos vão se desenvolvendo até ele nascer. E como é que isso acontece? Através dos nutrientes que ele consome. Vindo de onde? Da mãe, que se alimenta e passa pelo cordão umbilical. Da mesma forma, são os bichos, os vermes, as parasitoses, os fungos, os vírus. Eles se fortalecem e se proliferam dentro de nós. Através de quê? Do alimento que a gente consome. Então, aquele alimento que te faz mal é o queridinho dos bichos. E isso impede que você consiga combater. Então, você está falando assim, que, resumidamente, muitas disfunções que aparecem podem estar totalmente, que a gente nem imagina, podem estar totalmente ligadas à alimentação. Como, por exemplo, como o exemplo que você deu, o caso de uma candidíase em mulher ou em homem. Isso é muito louco, né? Pensar assim, pô, tô com um problema de candidíase e tem a ver com o que eu como, tem a ver com o meu intestino. Ô, Ju, eu queria te pedir, tem muita gente aqui que pode estar nos ouvindo, que pode não saber o que é uma low carb, uma cetogênica, uma paleolítica. Eu queria que você, resumidamente, falasse para a gente quais as diferenças básicas entre elas. Pronto, vamos lá. A premissa básica da dieta paleolítica, né, que é da era antiga, é comida de verdade. São os legumes, a base dessa pirâmide alimentar saudável. São os legumes e as raízes, tá? Erroneamente as pessoas pensam que é proteína e não é. Expliquei no início da live que o excesso proteico acidifica o corpo, inflama e intoxica, porque fermenta e porque libera amônia. E a amônia é substância tóxica. Então, Ju, tu é contra a proteína? Não, não sou. Eu como proteína, mas na quantidade ideal para que não gere adoecimento no meu intestino, por exemplo. Então, vamos lá. Rapidinho, parênteses aí. Entre as proteínas, frango, carne vermelha e peixe. O que é que você sugere de porcentagem? 50% frango, 20%, 30%? Eu sei que a nutrição é uma coisa individual, mas linhas gerais, Ju, para a gente poder... Primeiro, ovo e peixe são mais leves, sem sombra de dúvidas. O frango e, por último, a carne, né? Porque a carne ela tem mais amônia do que as outras proteínas.
né? E se puder, um frango de melhor qualidade, né? Se puder ser orgânico, show de bola. Então, peixe, ovo, peixe, frango e carne, nessa ordem, tá? E assim, as pessoas muito carnívoras, eu não sou uma pessoa radical, tá? A não ser que sejam casos de saúde muito sérios, mas eu explico para o paciente o porquê que eu estou sendo radical e vejo se ele topa. Então, as pessoas muito carnívoras, eu não vou olhar para ele e dizer, para de comer carne hoje, né? Eu explico os benefícios e os malefícios e vamos reduzir. Se você come todo dia, vamos para 3 vezes por semana. Eu acho que para a construção de um lifestyle verdadeiramente saudável é uma mudança de hábitos, né? Para construir um hábito, você leva 21 dias para isso. Então, não adianta você ir com um radicalismo. Então, voltando para a pergunta inicial, a base de uma alimentação saudável, claro que a low carb é clássica, ajuda na saúde, ajuda a diminuir o colesterol, ajuda o diabético, ajuda no emagrecimento. Por quê? Porque eu estou diminuindo a minha ingesta de carboidrato, eu estou diminuindo o meu pico de insulina. Se eu diminuo o pico de insulina, eu fico mais saciado, eu sinto menos fome, eu consigo me concentrar mais, eu consigo não ter aquele sono após o almoço. E que alimentação é essa? É uma alimentação onde eu consumo, em média, né, mais ou menos uns 120 a 150 gramas de carboidrato para a mulher, tá? Até 200 homens, onde eu vou consumir os legumes como cenoura, beterraba, berinjela, chuchu, abóbora, abobrinha, as raízes como batata doce, mandioca, tá? Eu vou fazer um mix. Quanto mais colorido, maior o teor nutritivo. Claro que existe a ressalva. Se a batata doce não te faz bem, tu não inclui. Se o tomate não te faz bem, tu não inclui. Você vai com a particularidade de cada um, tá? Mas a base são os legumes. A proteína, em média, de 100 a 200 gramas. Se for um homem, 200. Se for mulher, de 100, no máximo 150, né? No almoço, no jantar. Eu tô falando de uma forma bem generalista, tá? O ovo, né, bem-vindo, né? Tanto faz ser frito como ser cozido, vai da sua preferência. Se A puder gema, ser caipira, a gema é não tem liberada. problema nenhum, totalmente. A gema não aumenta colesterol. O que aumenta o colesterol é carboidrato, não é gordura, tá? Ótimo. A gordura é precursor hormonal. A gente precisa de gordura para ter energia e para que os nossos hormônios estejam em equilíbrio. Claro que eu estou falando de gorduras boas, não estou falando de frituras e junk foods. Estou falando de abacate, do coco, do azeite, do óleo de coco, das nuts em geral, né? Para quem não tem sensibilidade à lectina, que é uma proteína inflamatória, aí eu tiro nuts da alimentação. Então, essa base alimentar, onde eu consumo menos carboidrato, uma quantidade de proteína normal e gordura boa alta, é impressionante. Com simples, as coisas do supermercado convencional. Legumes, proteína normal, ovo, peixe, frango, frutas menos doces, né? Porque tem menos teor de frutose. A fruta tem a frutose, que é o açúcar. Então, se eu quero emagrecer, vamos escolher o kiwi, o morango, o limão, o maracujá, a pera, a maçã, o melão. São sugestões de frutas mais cítricas, então tem menos frutose. Vai favorecer essa estratégia low carb. Se eu quiser linkar nessa base, pensando em saúde e emagrecimento, tá? Quando eu começo a me adaptar, vocês observam que no início da low carb, quem está se alimentando muito errado, quando começa a diminuir o carboidrato, pode sentir dor de cabeça, o aumento da irritabilidade, tontura, é normal. Não fique assustado, porque é um desequilíbrio normal na bomba de sódio e potássio quando eu reduzo essa ingesta de carboidrato. Eu devo beber mais água e colocar um pouco de sal embaixo da língua. Não é hipoglicemia, não é açúcar, tá? Eu estou diminuindo o carboidrato, eu não estou dando pico de glicose, tá? Então, eu tenho que aumentar a ingesta de água, coloca só um pouquinho de sal embaixo da língua e você vai se adaptar. É sintoma de abstinência, é como um drogado, é como um alcoólatra. Eu sempre explico isso em consulta. O drogado e o alcoólatra, quando ele tira, ele vai sentir os sintomas da abstinência, que são exatamente esses. Então, por desequilíbrio nessa bomba, você pode sentir esses sintomas. E o seu corpo vai se adaptar. Tem pessoas que se adaptam com 3 dias, com 1 semana, com 15 dias.
mas todo mundo se adapta normalmente. Depois que você entra em low carb, se você quer dar... O corpo da gente é muito sábio, ele se acostuma. Vocês já devem ter ouvido falar que comecei a emagrecer, estava seguindo uma dieta e parei de responder, não emagreço mais. Cheguei no platô, estabilizou, né? O corpo da gente é muito sábio. Isso é defesa, né? Porque eu não tenho que estar emagrecendo constantemente. Então, ele tem que bloquear. Eu venho com uma nova estratégia. Qual é essa nova estratégia? Que eu posso dar uma sequência científica, uma sequência lógica, uma sequência efetiva. Eu posso entrar num jejum. Paciente que está em low carb, ele é um paciente que vai começar a se adaptar a fazer um jejum. Por quê? Porque naturalmente essa insulina vai decrescer e ele vai conseguir pular uma refeição e não sentir falta. Tá? Então não é aconselhado a pessoa começar a fazer o jejum intermitente do nada, sem ter uma adaptação. Se a pessoa já faz isso, porque você escuta muitas pessoas, né, tem gordinhos e obesos que eu atendo que digam assim, eu não tomo café da manhã, eu detesto, eu só vou almoçar. Aí almoça e daí em diante come tudo errado. E quando chega em casa do trabalho à noite, come como se não houvesse amanhã. Aí tá errado, tá? Porém, isso é muito individual. Tem pacientes que fazem jejum e mantêm o jejum. O sucesso do jejum é a sua quebra. É o que você vai fazer nesse pós-jejum. Quando eu falo de emagrecimento, principalmente, como é um jejum efetivo, né? Para quem está seguindo o low carb e vai entrar em jejum, a primeira coisa que eu digo é, ao invés de você entrar logo num jejum efetivo de 16 horas, comece a tirar as refeições, meio da manhã e meio da tarde. Faça café, almoço e jantar. Tirou essas refeições, você está fazendo pausas maiores, intervalos maiores sem se alimentar. Certo? Já então, quer dizer, aquele papo de comer de 3 em 3 horas... Para emagrecimento, não há efetividade. Comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo. Você está todo o tempo estimulando e dando pico de insulina. O que acelera o metabolismo é o aumento de massa magra, que faz com que o teu metabolismo trabalhe de forma mais rápida e efetiva. E você diminuir a sua percentual de gordura. Mas o comer de 3 em 3 horas não tem nenhuma correlação com fazer você emagrecer, com acelerar o seu metabolismo. Então, voltando para o jejum. O jejum, ele pode ser a partir de 12, mas o ideal mesmo é de 16 horas de jejum para as próximas 8 horas que você vai se alimentar. Por exemplo, eu jantei às 20 horas, eu vou comer somente no dia seguinte ao meio-dia. Eu já fiz uma janela de 16 horas. Quando eu vou quebrar esse jejum, certo? Eu falo já, senão eu me desconcentro. Quando eu vou quebrar esse jejum, é interessante que eu quebre com a alimentação low carb, já que eu estou usando como estratégia de emagrecimento. Mas o jejum, ele não é só para emagrecer. Vocês podem observar, quem pratica, que aumenta muito o foco, a concentração, o vigor, energia, disposição. Para algumas pessoas que têm doenças crônicas, é de extrema relevância. Pacientes com câncer, pré-quimioterapia, é sensacional usar dieta cetogênica com jejum. Então, assim, o jejum, ele não é só para emagrecer. Ele é sensacional para todas essas observações que eu fiz aqui para vocês. Estou falando de emagrecimento, ele é efetivo sim, mas na janela das 8 horas que eu vou me alimentar, o ideal é que eu faça 2 refeições. E que essas 2 refeições se mantenham numa dieta mais low carb. Eu comer uma fruta cítrica com castanha, se for no lanche. Eu almoçar à base dos legumes, com uma proteína e 2 colheres de azeite. Aumentar essa gordura na alimentação, essa gordura boa, para te deixar mais saciado. E assim você comer menos. E você vai observar que com a prática, o seu corpo vai se adaptar. Você vai ver tantos ganhos e tantos benefícios que a dificuldade inicial ela se torna prazer depois. Você sente falta de não fazer. É verdade. E a prática pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Vai muito de você se adaptar. É você ouvir os sinais do seu corpo, ver como é que você se sente. Para emagrecimento, eu costumo dizer, começa com 2 vezes por semana, aumenta para 3 vezes por semana. Eu oriento meus pacientes a fazerem dias alternados. Quem já está bem adaptado, sabe? Faz em dias alternados, tem um super resultado. Eu uso muito esse mix de estratégias.
principalmente quando é uma perda de peso muito grande. Então, eu sempre começo com uma low carb, eu nunca entro com jejum de cara, tá? Depois eu vou para um jejum, depois é que eu vou para uma cetogênica, porque ele já vai estar mais adaptado a essa restrição alimentar, porque a cetogênica é uma estratégia, na minha opinião, bem desafiadora. Eu digo até porque, assim, eu faço tudo testando para sentir, e para mim, é bem desafiador, mas que é extremamente efetiva para dar aquela definida e aquela secada final, quando o paciente já perdeu bastante, é sensacional. Ju, deixa eu te perguntar, eu vou te fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, já emendando que é a mesma pergunta, a dúvida do Leandro, meu amigo aqui, que está falando do carboidrato. Eu já fiz cetogênicas, me senti muito bem, assim, principalmente com o estado de foco e atenção, ele fica muito apurado. É Né? incrível. Não tem mais aquela sonolência depois do almoço, de manhã, você acorda, você já está ligado, não tem aquele negócio de ter que tomar um balde de café para estar ligado, enfim. São vários benefícios para mim, mental, e claro, físico, você vê o que o corpo está secando. Agora, o que é que eu percebi? Quando eu ia fazer o meu treino, principalmente quando eu ia puxar ferro, eu não respondi igual, né? Que acho que talvez a mesma pergunta do Leandro aqui, ó. Podemos dizer que a função do carboidrato é somente fornecer energia? Então, para quem entra num processo de emagrecimento, que começa esse tipo de restrição alimentar e ainda pratica atividade física, quais são as ressalvas que você faz? Eu faço algumas ressalvas, até para mim também, né? O que é que eu observo, né? Quando eu tô bem regradinha, que eu tô fazendo um low carb assim, bem caprichado, quase uma cetogênica, eu observo que eu preciso tanto de um pré-treino mais reforçado, tá? Como eu também preciso de um pós-treino, um recovery, tá? Então eu uso eu gosto de aminoácidos, tá? Mais até do que a proteína. A proteína, eu não gosto do sabor da vegetal, então, assim, é muito barrenta. E aí, eu gosto do aminoácido porque você dilui em água, é como se você estivesse tomando um BCA em pó. Então, eu gosto de algumas coisas que eu acho legal. Eu gosto do inositol, eu gosto do BCA, eu gosto do amino. Eu estou usando muito aminoácido agora, porque eu vejo que há uma recuperação muscular mais rápida. Eu não tenho a fadiga, tá? E no pré-treino eu utilizo também, tá? O que é que eu faço? Eu tenho utilizado o pó de guaraná puro, certo? Porque ele não contém cafeína, mas ele contém taninos. Então, eu observo que eu tenho mais energia para treino, mais pique. Mas se eu precisar usar uma palatinose, eu uso. E é assim, se eu vou fazer treino de força, observem essa diferença. Se eu vou fazer uma musculação, se eu vou fazer um crossfit, por exemplo, se eu vou fazer treino de força, geralmente eu boto um pouco de carboidrato no pré-treino. Tá? E eu uso esses repositores no pós-treino. E se eu for fazer só um aeróbico, eu consigo fazer no jejum de boa, tá? E aí eu consigo também aumentar mais o meu gasto energético durante o exercício, porque quando você faz muscular, você queima muito mais até 48 horas depois. Então, assim, existem, para quem treina, né, essas observações e essas adaptações. Haja vista que qualquer macronutriente quebra jejum. Existe um autor, que é o autor de um livro chamado Bulletproof. Ele usa muito o café à prova de bala. Ele usa muito o café com óleo de coco e a Tomo pimenta. todo dia, Ju. Eu tomo todo dia. Pronto. Segundo ele, não quebra. E para mim e para os meus pacientes, como regra, realmente não quebra. Não interfere negativamente no resultado. Mesmo que o óleo de coco seja uma fonte de gordura, é um macronutriente. Né? Então, assim, a ciência, ela existe, a gente tem que seguir como base, mas a experiência clínica também faz toda a diferença. Você observar os resultados e a diferença que faz no organismo de cada um e você ir adaptando. Então, por isso que eu costumo muito ensinar os meus pacientes, ouça os sinais do seu corpo. Observe aquilo que te faz mal, aquilo que te faz bem e vá adaptando. Né? Mas respeitar o que faz mal. O meu amigo Sander está perguntando aqui o que a gente pode tomar durante o jejum para aumento de energia. Pronto, eu estou fascinada agora com duas coisas que eu tenho usado muito, que é esse café selvagem, tá? Na verdade, café não, desculpa, guaraná em pó selvagem.
Eu posso até botar nos meus stories para que todos possam ver. Eu bato a foto que eu tenho em casa para vocês verem. Gosto muito do Upgrade Energy, que é um óleo de coco puro, que ele tem o ácido caprílico, ele é puro, então ele é melhor do que os óleos de coco Um convencionais. TCM, né? Só que o puro mesmo. Então, assim, eu conheço só 2 marcas que tem. Eu posso botar para vocês as fotos, porque eu tenho em casa e eu uso. Então, realmente, eu tenho sentido a diferença dessas 2 opções. E eu não tenho usado o carbo no meu pré-treino, mesmo em treino de força. Se eu não tomar nada, e para treino de força, eu não consigo render bem. E eu acho que esse é um desafio para muita gente, né? Ju, tem umas pessoas aqui falando que já tentaram o jejum e não conseguem, né? O que é que você já falou, né? Que existe de 8, existe de... Mas o que você aconselha para primeiro tomar a decisão, claro, né? Primeiro é a decisão, né? A decisão. Mas como é que você acredita que pode ser uma boa estratégia para começar? Vamos lá, comece fazendo 12 horas, né? Fique bebendo água, chá e café sem adoçar, para ir enganando a fome, você ir levando. Conseguiu fazer as 12 horas de boa, você aumenta para 14, até chegar a partir de 16. Que, teoricamente, a grande eficácia de um jejum estrategicamente eficiente é no mínimo 16 para 8. Tem gente que consegue 20, 24. Tem gente que consegue até 24 horas. Tudo é adaptação, tá? Mas nas estratégias que eu ensino e oriento o meu paciente, eu sempre começo. Vamos pular. Você está acostumado a comer de 3 em 3 horas? Pois então vamos fazer o seguinte, vamos pular os lanches, né? Depois vamos fazer intervalo de 12 horas. Depois vamos aumentar esse intervalo para 14 horas. Depois aumenta para 16. Você vai observar que seu corpo vai se adaptando e você vai respondendo. Além do benefício mental que a gente falou, de aumento de foco, o que acontece no nosso corpo? Acho que tem muita gente falando aqui, pode ser uma dúvida. O que acontece no nosso corpo a nível celular, no nosso organismo, quando a gente está no jejum? É porque como está havendo uma privação alimentar, né? A privação alimentar, eu vou ter que arranjar energia de algum canto. Tanto para o funcionamento cerebral, como para a queima, para o gasto energético, se eu for fazer uma atividade física. E qual é a fonte de energia que ele vai tirar? É a gordura do meu corpo, é o que eu tenho em estoque. Por isso que ele é tão efetivo para o emagrecimento. Aquela velha história, o aeróbico em jejum, é eficiente por isso, porque se eu não ofertei nenhum substrato para me ter como fonte de energia, se eu não consumir uma banana, que as pessoas consomem muito no pré-treino, né? Eu não passo banana no pré-treino, principalmente para quem quer emagrecer, tá? Então, assim, se eu não estou consumindo nenhuma fonte de carboidrato ou alimento nenhum, eu vou estar utilizando como fonte de energia a gordura, né? O seu corpo vai entrar em cetose, então vai aumentar o seu gasto energético, vai aumentar o seu gasto calórico, vai aumentar o seu foco e a sua concentração, exatamente por conta desse processo de queima de gasto energético e do seu metabolismo estar mais acelerado. Tem uma frase do Dave Asprey, que é o cara que escreveu, né, o Bulletproof, que a dieta Bulletproof é basicamente uma cetogênica, né, uma paleocetogênica, né? E ele fala assim que as dietas tradicionais contam com um recurso que ele é finito, que é a força de vontade, né? Lógico que para você começar qualquer coisa, você precisa ter força de vontade. Isso. Mas a força de vontade é uma coisa que chega uma hora e acaba, né? E se você está tendo muita privação e não está saciado, com certeza vai cair na tentação, vai acabar comendo, acionando o que ele chama de cérebro de labrador, né? Que é aquela comida, se dá prazer, enfim. E o grande benefício que ele falava com isso, o grande benefício de comer gordura, né? Isso, de comer gordura saudável, né? Comer gordura saudável. Você se sente saciado, você se sente disposto, Segundo Laí Ribeiro também, ele é totalmente fã, né, da cetogênica, de você viver em low carb cetogênica, que realmente você, como você falou, você se sente mais disposto, você se sente mais concentrado, você se sente mais focado, você não tem aquele sono, aquela queda de energia fim de tarde. Então, é o que eu costumo falar. Comece a fazer, né? Procure um profissional de preferência para lhe orientar, até para ver todo o seu... avaliar todo o seu estado de saúde de um modo geral e observe os resultados em você, né? Se te faz bem, faça.
entendeu? Eu costumo dizer, se te faz bem, fácil, se te faz bem, mantém, né? Porque realmente traz resultado. Uhum. E qual é o jeito certo de sair do jejum intermitente? Porque a gente não pode manter 16 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas e sair que nem um doido comendo tudo que vem pela frente, né? Qual que é o Isso. jeito certo da gente sair desse jejum? Quando você for sair, você vai fazer a sua próxima refeição, seja na hora do seu almoço, na hora do seu lanche, você vai fazer aquela refeição destinada àquele momento. E eu costumo dizer que o nosso corpo não sabe que horas são. Então, esse lance de almoçar comida de panela, como a gente fala, é algo cultural. Então, vai muito, você faça uma refeição balanceada, com baixo carboidrato, proteína em quantidade normal e gordura alta. A quebra com uma refeição balanceada. Seja um lanche, por exemplo, uma fruta cítrica com 12 castanhas, por exemplo. Ou então eu vou comer um omelete com legumes ou um omelete com batata doce. Se eu quiser comer um lanche ou uma refeição de almoço, eu posso comer uma salada com um pouco de legumes e uma proteína como um peixe, né? E colocar bastante azeite, já que nessa refeição eu tenho carboidrato, tenho proteína e tenho gordura. E essa gordura, seu azeite. Outra opção de lanche para quebrar um jejum pode ser o abacate, né? Se você usa algum tipo de proteína isolada, idolizada, vegana, um abacate com um pouquinho de canela e leite de coco em pó, ou então a própria proteína que você consome num shake, você polvilhar como um leite pó em cima do abacate, por exemplo. Então é você procurar fazer a refeição de forma balanceada dentro de uma estratégia nutricional saudável, onde você faça uma refeição completa, né, em relação aos macronutrientes, dentro dessa balança de equilíbrio, já que o seu foco é emagrecer, então que tem que ter menos carbo, alta gordura e proteína normal. Eu vejo muitos médicos, nutricionistas falarem que dentro do protocolo de emagrecimento permitem o dia do lixo, vamos dizer assim. Qual é a tua opinião sobre o dia do lixo? Eu acho assim, nós somos seres humanos, né? A gente vive uma vida real, né? Ninguém vive dentro de uma bolha. Então, eu sou humana, igual a todo mundo. Então, eu gosto de tomar um vinho, por exemplo. Só que é aquela história, é você viver de regra e não de exceção. A exceção ser realmente exceção. Então, você ter o dia do lixo não é o dia do lixo para mim, é a refeição do lixo. Então, tipo, eu aviso meus pacientes, vamos lá, vamos tentar se regrar o tempo inteiro, de segunda a sexta-feira, o máximo que você conseguir. E se você quebrar, porque você não é um robô, você é um ser humano. O robô, você aperta o botão on-off. Você é um ser humano. Você vai cair, levanta e volta pro trilho. Se agora quebrei no meio da tarde, trabalho no emprego público e chegou um bolinho com café, você não resistiu e comeu. Chega em casa e janta como se nada tivesse acontecido. Dentro do seu estilo de vida, dentro da sua programação, de um lifestyle saudável, do seu objetivo de emagrecimento, daquilo que você sabe que te faz bem. É cair, levanta e segue, né? E não usar a teoria, eu costumo dizer, não usar a teoria do Jaque. Já que eu comi o bolo, eu vou comer a pizza, o hambúrguer, o sanduíche, né? Então, já que eu estou na pandemia, que eu estou em casa, eu vou comer tudo que tiver pela frente. Aí, E, gente, usem a fitoterapia a favor de vocês. É algo muito barato, de fácil acesso, que são os chás, né? Chá de cavalinha, extremamente diurético, chá de boldo, digestivo, para desbiose intestinal, é sensacional, né? O chá de boldo, o chá de sálvia. No São Luís tá tendo, na parte onde fica manjericão, coentro, cebolinha, tem as folhinhas naturais. Vocês encontram isso em lojas de produtos saudáveis, os chás, as ervinhas secas também. Então, os chás têm grande eficácia, né, para diurese, para diminuir vontade de doce, para saciar, para tirar fome, para favorecer o processo digestivo, para favorecer essa quebra dos alimentos. Se eu estou quebrando bem, se eu estou deixando penetrar menos macromoléculas no meu intestino, isso vai favorecer a melhor absorção de nutrientes e indiretamente vai favorecer o meu processo de emagrecimento. Então, é um forte aliado, engana demais a fome, você está hidratando e você ainda está trazendo chás medicinais com efeitos terapêuticos favorecendo sua saúde. Então, é algo que você pode aliar aí para te ajudar.
Então é cavalinha, sálvia. Eu gosto muito boldo, espinheira santa, cavalinha, sálvia. Aí para dormir bem, né? Para as pessoas que têm dificuldade de sono, camomila, mulungu, melissa, são 3 chás excelentes para o sono. Eu tomo chá todos os dias. Já faz parte, assim, pelo menos 2 vezes ao dia. Então, os chás, tanto para processo digestivo, né, como para favorecer o sono restaurador. Eu citei aí todos esses que eu posso repetir. Vamos lá. Chás digestivo, hortelã, espinheira santa, anis estrelado, boldo e sálvia. Chás para favorecer o sono. Eu tenho mulungu, camomila e melissa. Acalmam a ansiedade, favorecem o sono restaurador. Show. Falando de suplementação, Ju, o que que você não deixa de passar para as suas pacientes que precisam emagrecer, para os pacientes que precisam emagrecer? Quais são os suplementos básicos que você passa? É assim, existe, eu vou muito assim de acordo com a individualidade, tá? Mas assim, é premissa básica, ciente, eu observar se ele tem trato digestivo precisando ser cuidado, não tem como eu não usar chá ou enzima digestiva, tá? É a premissa básica, tá? Betaína HCl, pancreatina, amilase. Eu tenho como até testar quais são as enzimas que o corpo dele precisa, né? A biorressonância me permite isso. Eu gosto muito de antioxidantes, como a coenzima Q10, tá? Ômega 3 como anti-inflamatório em doses mais altas, principalmente se o paciente estiver muito inflamado. Existe um marcador que eu gosto de ver, né? Além dos marcadores como colesterol, como está a ferritina dele, como está a homocisteína, como estão os níveis de estrona, tá? Muitas mulheres que têm muita celulite, um quadro inflamatório exagerado. Eu gosto muito da cúrcuma, gosto muito do ômega 3 em dose mais alta. O mineral milagroso, que todo mundo precisa, é o magnésio. Então, quando eu peço o exame de sangue, eu peço para ver como é que está o magnésio. O marcador ideal é 2,2. Então, esses são alguns suplementos que eu gosto de utilizar. Sou fã de óleos essenciais também, tá? O óleo de manjericão, já que a gente está falando de estresse, de ansiedade, regula bem os níveis de cortisol, não tem, teoricamente, né, contraindicação. Gosto muito dos florais. Eu uso uma gama de opção. Eu tenho testador de tudo no consultório, então eu testo até se você... É mais interessante para você usar algo sublingual, ou em cápsula gastroresistente, ou em cápsulas de clorofila. Tudo vai de acordo com o seu quadro, com os seus sinais e sintomas, digamos assim. Sim. É o rastreamento que eu faço metabólico, o questionário que eu faço em consulta, além dos testes que eu faço para examinar aquilo que é compatível ou não com cada um. A gente pode dizer, então, que ômega 3 concentrado, magnésio, a cúrcuma, o CoQ10 e um probiótico. Isso. Probiótico não. Eu não uso mais não. Por quê? Vamos lá. O probiótico, ele é a bactéria boa que vai colonizar o meu intestino. Se o meu intestino tá sujo, tá doente, tá cheio de bactéria ruim, e eu jogo a bactéria boa lá, ela vai se misturar com a ruim, vai se proliferar e não vai resolver. Vai piorar. Primeiro eu limpo, primeiro eu desintoxico, para depois eu povoar se for necessário. Então, não se usa mais probiótico e não uso também glutamina. Também tá? não a glutamina. Não a glutamina. Então, assim, se você quer falar com 4 coisas maravilhosas para anti-inflamatório e antioxidante, né, e fortalecedor do sistema imunológico, vamos lá. Vitamina D, ômega 3, cúrcuma, magnésio e coenzima Q10. Bora, cria esse aí, Luiz. Vitamina D, protocolo básico, doutora Barros, na Health Vitamina logo D, mais. né? Bom que o nosso parceiro Sander está ouvindo aqui, já vai providenciando isso também. Vitamina D em veículo oleoso associado a K2, porque favorece muito mais a absorção. Então, ou cápsula em gel ou gota oleosa, tá?
não usar açúcar nem corante, por favor. Ômega 3, 3 gramas ao dia, pelo menos, né, para essa potente ação anti-inflamatória. Cúrcuma de preferência orgânica, pode ser em cápsula, pode ser o pozinho mesmo. Coenzima Q10 de 100 a 200 miligramas, tá? E o magnésio, né? Magnésio é fundamental. Não dá para viver sem magnésio. Perfeito, Ju. O pessoal estava falando de água aqui, mas nosso amigo Alberto, treinador, já respondeu. O Frota perguntou quantos ml de água por quilo. O Frota aqui o Alberto respondeu 33 ml Isso, por quilo 30, sem treino isso. e 45 ml com treino. É isso? Exatamente. Eu uso sempre o marcador de 30 a 35 por quilo de peso. Ele foi mesmo em cima, 33. Isso é o mínimo, né? É o mínimo. E os chás também ajudam a hidratar. Então, você pode contar como água e chá, né, a sua quantidade de líquido hidratante do dia. Não se adoça chá, por favor, tá, gente? Para você não perder as propriedades das ervas. Chá se toma puro, sem adoçar. Ótimo. Mito ou verdade? Comer, para aumentar a imunidade, a gente precisa comer muito. Não. Como é que eu aumento a minha imunidade, gerando pico de fome e ansiedade? Quanto mais eu como, mais insulina eu ativo, mais de glicose eu estou jogando na corrente sanguínea, mais eu tenho vontade de comer. É um ciclo hormonal vicioso. Comer muito e comer mais e muito vai me fazer engordar, ficar mais ansioso e inflamado. Não existe isso. Jejum aumenta a imunidade. Comer bem, né? Comer bem, comer o que você precisa. Se você é um atleta, claro que seu aporte calórico e energético vai ser muito maior. Mas se você é um ser humano normal, não precisa estar comendo em grandes quantidades. A cetogênica, ela favorece o sistema imunológico? Favorece. Principalmente, Luiz, uma cetogênica bem feita. Uma cetogênica com ovo, com abacate, com coco, com azeite, com castanhas de boa qualidade. E não uma cetogênica com bacon, salame, né? Vamos ver o que é que tá nessa cetogênica, entendeu? É a qualidade dessa cetogênica que vai fazer a diferença. Tá bom, pessoal. Espero que todo mundo esteja com papel e caneta e anotando tudo. Caso não esteja, vai ficar salva no perfil da Health Repair. Vai ficar lá salvo no feed essa live, que tá maravilhosa. E muita informação boa, doutor. Gente, eu não esqueço do que eu prometo. Eu prometo e eu cumpro. Eu vou bater a foto dos produtos e vou deixar nos meus stories aqui para vocês. É só ir lá, julianabarros.oficial, que vai estar lá os 2 produtos que ajudam a dar energia para esse pré-treino, né? Que não seja fonte de carboidrato, tá? Show. Em relação à vitamina D, quanto você indica, Ju? Pronto, vamos lá. Geralmente a vitamina D, né? Você pode fazer uma dose, vamos lá. Se você tá com vitamina D baixa, 10 mil I, né? Entre 5 e 10 mil I dia, tá? Em veículo oleoso, de preferência associado à vitamina K2. Existem suplementos no mercado já assim e também pode ser manipulado, né? Tem as 2 formas. Se você tem a opção de fazer injetável, né? Lá no Instituto a gente faz também injetável. Geralmente a gente vê quanto é que está o exame, mas no exame de sangue, o ideal para um sistema imunológico bacana é que ela esteja em torno de 60, 70. Esse marcador de 35 é muito baixa para uma imunidade ok. A gente pode dizer que 80, 90% da população precisa suplementar, né? Com certeza. Não toma o sol, né? Com certeza, exatamente. Show, Ju. Bom, a gente está chegando no final. E coincidentemente, quase 10 horas da noite, eu acredito que é o horário oficial, começa a ser o horário oficial de assaltos da geladeira, né? O que a gente pode deixar de dica? Porque eu também, tem muita gente que fala para mim, pô, meu problema é a noite, eu vou bem durante o dia, mas à noite eu como tudo que eu vejo pela frente, biscoito, laticínios, enfim, tudo que tiver na geladeira eu vou comer. O que a gente pode comer à noite, que é bom, que vai fazer bem, que tem a ver com tudo isso que a gente falou? Quais são os lanchinhos noturnos para a gente dormir com a barriguinha cheia, preparar para aquele sono restaurador? Primeiro, não ter na geladeira excesso de guloseima, não compra. É melhor nem comprar, né? Não compra. Sabe uma coisa que eu faço que me ajuda muito? Vamos lá. Se eu tiver muito atacada, principalmente mulherada em época de TPM, eu pego chá, castanha e chocolate 70%.
essa combinação do chá, tá? Com o chocolate amargo. Só que o chocolate amargo palatável, saboroso, tem várias marcas, qualquer que seja ela, 70%. E pegue um punhado de castanhas mesmo. Se você gostar de caju, vai de caju. Se é Não, mas amêndoas. pera. É uma barra inteira, um quadradinho, 2 quadradinhos. Não, mulher, 30 gramas, como se fosse um batom garoto, equivalente a um batom garoto, 2 quadrados. E o homem, 3, 4 quadrados, tá? Mulher, mais ou menos 10, 12 nuts. Homem, 15 a 20 nuts, se esse homem treina, tá? E aí um balde de chá. Aí Então você beleza. vê qual... Então, o homem pode comer mais chocolate branco que a mulher. Tá vendo, amor? Então, Ou então um ovinho cozido com um pouquinho de sal e umas nuts. Depende muito da sua palatabilidade. Eu faço a minha própria granola, tá? Eu tenho granola doce e salgada. Tem receita nos meus destaques. Eu como um pouco de granola com chá também. Granola super saudável. Eu tempero com cúrcuma, com páprica, com azeite. Ponho no forno para assar as nuts misturadas, isso já virou uma granola. Tem lá as receitas nos meus destaques, receitas da Ju, e também tem ela doce, onde eu pego as nuts, aí eu coloco ou mirtilo, ou um pouquinho de damasco, ameixa seca, eu pico, misturo, ponho para assar no forno, tá? E aí eu melo um pouco no óleo de coco, com um pouco de xilitol, ou um pouco de açúcar de coco, e salpico nessa granola, e vira uma granola doce. Super saudável para você comer com chá à noite, entendeu? E aí come devagar, vai saboreando, para você poder indo e se saciando, né? uma pipoquinha à noite. Pipoca também é uma opção para quem pode, né? Para quem pode milho, né? Abacate à noite, também. Tá valendo? Maravilhoso, uma ceia, um chazinho, um abacate com leite de coco, gente, é muito gostoso. Ou então com a própria proteína, um whey de baunilha com abacate, é como se você estivesse comendo abacate com leite ninho. É super gostoso. Aí você, abacate, vamos raciocinar, abacate é fonte de gordura. Você pode comer uma porção generosa de abacate. O que mais? Tem meio abacate para um adulto é legal. Total. Se for um abacate pequeno, né, para o homem, um abacate inteiro. Para a mulher, meio abacate. Mas todas essas opções são super saudáveis, super de boa para comer nessa ceia. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Em relação à vitamina D, né? Marcador ideal entre 60 e 70, sim, para ter um sistema imunológico fortalecido. Show. O Tião está perguntando aqui do café. O café é de boa qualidade, o café orgânico, ele é uma opção aliada. Agora, assim, tudo depende do seu organismo. Se você se dá bem com ele, ok. É muito individual, né? Mas realmente ele tem substâncias, os taninos, a própria cafeína são substâncias boas, agora nada em excesso. Ninguém deve passar o dia inteiro tomando café. Tudo que é demais é veneno, seja lá qual alimento for. E procurar um café de boa qualidade, né? Porque o café brasileiro geralmente ele tem muita toxina, né? Muito torrado para esconder fungo. Exato. Aí existe café orgânico, tem uma marca que eu gosto muito, que eu uso, que é o Native, tá? Eu gosto muito e é super saboroso, então é uma opção que você pode ter em casa. Eu tenho aqui, até para fazer os enemas de café, que aí a gente pode fazer até uma live sobre isso, sobre os protocolos detoxificantes. Né? E o enema de café, que é feito com café orgânico, que é uma limpeza de fígado e intestino que eu costumo indicar também e faço para os pacientes. Show, Ju. Tá acabando aqui nosso tempo. Queria te agradecer, foi muito legal. Vamos marcar mais. O papo tá bom, a gente ia longe aqui, né? É um assunto muito bacana, mas eu acho que foi muito esclarecedor. Para mim também, que eu já sabia, já venho estudando muitas coisas, mas você trouxe muita coisa, muita informação, como por exemplo do probiótico. Eu achava que eu estava me favorecendo, mas vou precisar passar lá em consulta para ver o que eu devo fazer em relação ao meu intestino. E obrigado, vai ficar salvo aqui. Conte comigo. Querendo é só chamar, estou à disposição, viu? Para informar, para disseminar e para compartilhar. Pode contar comigo. Tá ótimo, Ju. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.